Olá, vocês, estamos chegando. Programa Maranhão Sem Queimadas continua nas áreas de estiagem no estado. No estúdio, uma entrevista com Vitor Lamarão, chefe do Departamento de Políticas Agropecuárias da Sagrima. Ele vai falar sobre as feiras e exposições agropecuárias de 2025. Vamos mostrar ainda a GERP, que realiza uma atividade de incentivo à agricultura familiar, a colheita da macaxeira. E no quadro Arte do Mará, você vai conhecer as esculturas de Bruno Simas. Eu sou Mário Porto e o Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Mesmo com o período chuvoso no estado, o programa Maranhão Sem Queimadas continua em ação em áreas e regiões onde a estiagem ainda permanece. A iniciativa tem o objetivo da prevenção de controle das queimadas aos municípios maranhenses. O programa Maranhão Sem Queimadas continua em ação para prevenir e combater incêndios florestais no estado. Apesar das chuvas intensas em algumas regiões, a estiagem ainda preocupa, especialmente na Baixada Maranhense, que decretou estado de emergência. Nós estamos com alguns municípios na Baixada que nós temos pouca precipitação de água, de chuva. Então, a gente está redobrando a nossa atenção para que a gente venha ter uma situação controlada em todo o estado. A iniciativa tem foco na prevenção e controle das queimadas, com ações que vão desde a sensibilização da população até a doação de equipamentos e capacitação de brigadistas nos municípios. Nós estamos na 6ª edição do programa Maranhão Sem Queimadas, inclusive esse ano nós tivemos um aumento no número de municípios que aderiram ao programa. Ano passado a gente teve 67 municípios, esse ano a gente já subiu para 91 municípios. Então isso mostra que a mensagem do programa Maranhão Sem Queimadas tem chegado a todo o estado do Maranhão e a gente está redobrando as nossas atenções nesse período de planejamento para que a gente consiga levar todas essas informações, equipamentos, reforço para esses municípios para que a gente diminua os números de queimadas no nosso estado. A gente reforça para a população que evite a queima de resíduos, descarte seu resíduo, seu lixo doméstico da forma correta, não queime o seu lixo, porque isso pode trazer transtornos não só financeiros, mas em questão de vida, né? Então a gente reforça essa mensagem e a gente está surpreso, né, com a quantidade de municípios da Baixada Maranhense que aderiram ao programa Maranhão Sem Queimadas esse ano. Isso mostra que eles estão ouvindo a mensagem do programa, estão entendendo que é um programa sério desenvolvido pela SEMA e que tem dado resultados ao longo dos anos. O programa tem como meta atender todos os municípios maranhenses com atenção especial às cidades do Cerrado, onde as queimadas são mais frequentes. Além de reduzir os impactos ambientais, como a degradação dos ecossistemas e a perda de biodiversidade, a iniciativa traz benefícios diretos para a qualidade de vida da população. No nosso quadro de entrevista de hoje, recebemos para o nosso bate-papo aqui no estúdio Vitor Lamarão, chefe do Departamento de Políticas Agropecuárias da Sagrima. Ele vai falar sobre as inscrições das feiras e exposições agropecuárias para 2025. Vitor Lamarão, bem-vindo ao Maranhão no Campo. Muito obrigado, Mário. Obrigado a todos. Uma honra estarmos juntos e é imprescindível seguir esse cronograma para evitar choque no agendamento. Eu estava aqui conversando com você nos bastidores, que foi impressionante a quantidade de feiras em 2024, né? Bateu um recorde. Praticamente todos os meses, quase todos os finais de semana, a gente tinha uma feira, uma exposição. E isso foi um grande desafio para nós, né, da Sagrima, na verdade toda a estrutura do governo, porque justamente uma das políticas de governo, né, que o governador Brandão estabeleceu, foi dar esse suporte. Inclusive, iniciou o programa de governo, estava estabelecido minimamente um evento, né, que sempre marca como a Expoema é tradicional. Porém, ano passado, como você bem disse, né, apenas no calendário oficial nós demos o suporte para 27 eventos. Uau. Então, foi uma correria imensa, tremenda, que nesse ano a gente espera ainda ser maior. Imagina, 12 meses e 27 eventos, né, grandes eventos de grande porte. Então, a perspectiva é que, novamente, essas 20 feiras venham se estabelecer, né? Isso. Então, a Sagrima, né,
estabeleceu, através da Portaria 3 de 2025, algumas normativas, né, para que a gente organize isso de uma forma mais adequada até para a população frequentar, né, e ter mais acesso às informações e às políticas agropecuárias. E o ideal é ter esse agendamento previamente para evitar conflito de agendamentos com outras feiras. Isso. Então, você que vai acessar a portaria, acessar nossas notícias, né, acessar nossas redes sociais, vai perceber que a portaria traz algumas orientações, dentre elas o preenchimento de um formulário bem simples, eletrônico, inclusive pelo próprio celular, você pode fazer essa primeira identificação, né, da sua proposta, principalmente os municípios ou associações ou sindicatos que queiram fazer a organização dos seus eventos, né, e por lá já prestar essas informações que vão ser analisadas também pelo corpo técnico da Sagrima. E aí, nesse contexto das análises, a gente também sempre encontra, né, essas convergências de datas. A gente respeita a autonomia do município, de todo ele, de suas datas. Existem aquelas já tradicionais, né, em que a gente, inclusive, também tenta já deixar isso estabelecido no calendário, mas a gente também orienta, né, para que não haja essa sobreposição de eventos. E acaba também meio que dificultando a ação do governo e algumas atividades como destinação das equipes, né, destinação das secretarias, da estrutura, porque o objetivo é que a gente atenda a todos. Porém, fica um pouco difícil, né, humanamente às vezes impossível, dar suporte a 3, 4 eventos ao mesmo tempo. Então, meu amigo Vitor, qual é a diferença entre feira e exposição agropecuária? Isso, uma diferença bem básica, né, para que a gente possa ficar entendido, é que a feira ela trabalha um pouco mais no caráter geral, um pouco mais envolvendo também o comércio, e a exposição a gente trabalha mais com a questão animal, né? Então envolvendo mais aqui também aquelas partes de concursos, leilões. Então também a portaria traz que não impede o evento ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então é totalmente salutar que possa isso ocorrer. As grandes feiras, eu citaria aqui as 3 maiores, Agrobalsas, Expoimp e Expoema. Nós temos, portanto, essas 2 características acontecendo simultaneamente. Isso. E a gente percebe que isso traz uma grandiosidade para a feira, né? Então o leque de negócios aumenta, né? Então é totalmente previsível, aceitável e o governo também apoia esse tipo de evento. O governo Brandão traz uma característica bem interessante devido a esse resgate dessas feiras, começou inclusive com a Expoema. É claro que todos nós enfrentamos aí o período da pandemia, então 2020, 2021 foram anos em que as exposições tiveram que parar devido ao enfrentamento da pandemia, todos sofreram o impacto disso, porque realmente as exposições, as feiras movimentam em milhões de reais em todo o estado, mas antes da pandemia a Expoema tinha dado uma pausa, né? Então o governador Brandão trouxe novamente a Expoema, o que foi muito importante porque é a nossa primeira feira agropecuária do estado. Isso, a gente sabe, inclusive é um jargão do governo Brandão, né, o municipalismo. Municipalismo. Né? Então, esse fortalecimento, esse resgate faz parte também das nossas políticas públicas, né? Então, a gente incentivar, a gente sabe do potencial de cada região, de cada município. Então, a gente resgatar esses eventos, né, dando essa eficiência de potencialidade, né, é muito bom. Então, a gente percebe o quanto que a economia também da região ela é fortalecida com isso. Então, é parte das nossas ações, né, fortalecer o município, não somente com eventos, mas todas as nossas políticas públicas são voltadas mesmo para os municípios. O Orleans Brandão, que tem essa secretaria que une os municípios em curta distância, é muito importante, Vitor, esse diálogo permanente com os municípios. Sim, e isso é outra coisa que a gente vem tentando cada vez mais deixar consolidado nos eventos, né? Toda a estrutura de governo dando suporte, tá? Então, não somente aquelas secretarias que são chave para o agro, mas hoje, inclusive nas grandes feiras, como a gente citou, é perceptível a gente ver
é uma variedade enorme da estrutura de governo, tanto direta quanto indireta. Então, a gente já está prevendo sempre que nesses eventos a gente assista ao cidadão em toda a esfera da política pública do governo. Então, a gente aproveita os eventos, né, para que também, de uma outra forma, a gente assista a população em todo o seu direito. De fato, isso é perceptível. A gente tem acompanhado aí algumas feiras e temos percebido isso, né? É muito importante, de fato, a presença do Estado, né, ativando e facilitando a vida do cidadão e, sobretudo, da agricultura familiar, do turismo rural, do turismo de negócio, porque essas feiras movimentam, né? Algumas cidades, por exemplo, em período de feira, fica sem hotel, né? Tem que já contratar bem antes, porque a situação é complicada. E a gente viu o quanto, aqui mesmo em São Luís, com a Expoema, como movimentou a Expoema 2024, né? 2023, vem numa crescente extraordinária. Isso é muito bom para o Maranhão, né? Isso, e a gente vem buscando cada vez mais, além desse fortalecimento interno da estrutura de governo, a parceria com o setor privado. E isso nos tem trazido uns ganhos muito significativos, né? Então, as associações, as cooperativas, os sindicatos, as empresas privadas, a gente está chamando cada vez mais, né, para participar, é um processo participativo, né? É uma integração de esforços para que a gente consiga prestar um melhor serviço, um melhor evento, fazer algo de significância que nossa população merece. Vitor, então vamos novamente finalizar essa entrevista alertando a todos os gestores que é imprescindível seguir o protocolo, o processo aí de inscrição das feiras agropecuárias durante todo o ano. Isso, então, nossa portaria estabelece o período que até o dia 19 desse mês ainda vão estar abertas as inscrições. Então, você, prefeito, prefeita, sindicatos, todas as organizações que trabalham com os eventos, acessem a portaria, leiam, se apropriem, né, e preencham um formulário, né, façam sua inscrição. Esse é o pontapé inicial. Você participar do calendário oficial do governo, desses eventos, é muito bom. Além da visibilidade, você pode estar solicitando o apoio do governo. E que esse também é um papel que o governo vem fazendo cada vez mais e melhor. Eu agradeço ao Vitor Lamarão por essa entrevista da nossa querida Sagrima. Obrigado, viu, Vitor? Ok, Bruno. À disposição sempre. E vamos a um rápido intervalo e a seguir você acompanha uma reportagem sobre a colheita da macaxeira e o nosso quadro Arte do Mará. Você vai conhecer esculturas de Bruno Simas. A gente volta já. Estamos de volta com você. A AGERP, a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado, realizou mais uma atividade voltada para o incentivo aos pequenos produtores do Estado. Trata-se da colheita da macaxeira. Acompanhe. Essa foi mais uma atividade de incentivo à agricultura familiar, realizada pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a AGERP. Um dia de colheita da parcela experimental dos arranjos produtivos da macaxeira. A atividade que aconteceu na Unidade de Referência e Tecnologia, na comunidade São Brás dos Macacos, no município de São José de Ribamar, contou com uma metodologia participativa de agricultores da região. É um projeto desenvolvido pela Diretoria de Pesquisa Agropecuária da AGERP, e estamos aqui na comunidade de São Brás fazendo uma unidade, essa unidade para mostrar aos agricultores da região que é possível você produzir e colher 2 ou mais culturas numa mesma área. Além de fortalecer laços entre o governo do Maranhão e produtores do estado, a AGERP tem contribuído com vários projetos que incentivam a agricultura familiar, oferecendo capacitações e apoio. A AGERP presente na agricultura familiar
presente com os agricultores familiares, fazendo com que eles possam ter uma melhor qualidade de vida e mais renda para poder ter uma vida mais tranquila. É isso que o governo do estado do Maranhão quer proporcionar e é isso que a GERP tem tentado fazer e vem realizando. Para nós foi de grande valia porque foi descoberta, né, para nós como agricultor, a gente tinha as outras técnicas e com a técnica deles a gente viu que a produção é bem maior, o ganho é bem maior, o conhecimento é bem maior, então para nós foi muito importante a parceria do governo do estado com a GERP. Além da colheita, houve a retirada de amostras de solo para análise laboratorial, como etapa preparatória para as atividades previstas no Plano Plurianual 2025. E no nosso quadro Arte do Mará de hoje, você vai conhecer o trabalho do escultor Bruno Simas. São lindas peças e esculturas produzidas pelo artista, cheias de realismo e beleza. Vale a pena conferir. Obras feitas com um pouco de metal e muitas horas de estudo. As esculturas produzidas pelo artista plástico Bruno Simas parecem ser simples de fazer, mas tudo aqui precisa ser observado e calculado com precisão. Esse talento para a construção de esculturas, o Bruno desenvolveu ainda criança. Começou há mais ou menos quando eu tinha 6 anos de idade. Nós morávamos em Pedreiras e eu fazia esculturas com massa de modelar e meu pai costumava levar para o banco para expor. As professoras achavam acima do normal uma criança daquele tamanho fazer peças como as que eu fazia. E aí eu fui só me desenvolvendo. Sempre gostei, sempre curti muito a questão da arte, principalmente no que se refere ao desenho e à escultura. Do marketing do pai até as casas dos muitos clientes, a peça mais reproduzida pelo artista tem a cara do Maranhão. Bruno já fez a Praça dos Pescadores inúmeras vezes. Uma vez eu tive uma demanda numa feira cultural dessas de escola para fazer uma escultura dessas, dos pescadores. Fiz, ficou muito tosca, muito feia, mas as pessoas gostaram. E aí eu entendi que aquilo podia ser desenvolvido. E isso já faz 15 anos. Fui fazendo, e eu costumava fazer para dar de presente para as pessoas. Chegou um momento de tanto me falarem que estava ficando bom, me perguntavam por que eu não transformava isso num negócio. E aí eu tive a ideia de montar um Instagram e começar a vender as peças que eu fazia. Nada como o tempo e muitas horas sentado, estudando o assunto para fazer com que as técnicas sejam aperfeiçoadas. Essa obra aqui o Bruno fez tem mais ou menos 5, 6 anos e dá para perceber que ela tem um formato diferente de outras obras que ele já fez. E ao longo do tempo, lógico, vai sendo melhorado o trabalho, como por exemplo nesta obra aqui, que tem essa pipa balançando. E acredite, tudo aqui é de metal. Mais uma vez, digo, nada como o tempo para fazer que seja aperfeiçoado o trabalho. As peças produzidas por Bruno podem ser encontradas no perfil do artista no Instagram. Prezo muito pela questão do acabamento, prezo muito pelos detalhes. Então, cada ferrinho desse que aparece aí é lixado, cada chapéuzinho desse é feito à mão. Então, eu acredito muito na questão da qualidade. A qualidade e a importância nos detalhes.
O Maranhão no Campo de hoje fica por aqui, lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã temos um encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também pelas nossas redes sociais, especialmente o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, um forte abraço, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.